Fala você, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Amigão, nós estaremos trabalhando agora com o que chamamos de soma de arcos, ou seja, a gente agora vai estar tentando calcular seno, cosseno e tangente quando a gente tiver a soma de ângulos, tudo bem? Esse vai ser o nosso objetivo para esta videoaula. Então vamos lá, para a gente tentar deduzir essas relações, eu gosto muito de desenhar essa figurinha aqui. Então nós temos aqui acima um triângulo retângulo com um ângulo beta aqui agudo e aqui, obviamente, o ângulo de 90 graus. Aqui nós temos a hipotenusa de medida 1. Agora, aqui abaixo nós temos um triângulo retângulo cujo ângulo agudo vale alfa. Vou melhorar ainda só para ficar certinho com o que aparece geralmente nas fórmulas nos livros didáticos. Eu vou chamar de B e vou chamar de A. Não mudou muita coisa não, né? Enfim, então aqui eu vou chamar de Bzinho e aqui eu vou chamar de Azinho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou encontrar a medida desses camaradas que estão faltando aqui pra gente, tudo bem? Sendo assim, me ajuda aqui. Concorda comigo que esse cateto está sem o ângulo B? Se este cateto está sem o ângulo B, então ele equivale à hipotenusa vezes o seno do ângulo B. Por causa disso, este camaradinho aqui, ó, equivale a seno de B. Este cateto bem aqui. Agora, este cateto aqui abaixo, ele está com o ângulo B. Como ele está com o ângulo B, ele equivale à hipotenusa vezes o cosseno do ângulo B. Aqui está, ó. Cosseno do ângulo B. 1 vezes qualquer coisa não vai fazer a menor diferença. Agora, olha aqui. Perceba que agora este cosseno B equivale à hipotenusa do triângulo retângulo de baixo. A hipotenusa do triângulo retângulo com ângulo agudo A. Por causa disso, concorda comigo que este cateto está sem o ângulo A? Então, este cateto equivale à hipotenusa cosseno B vezes o seno A. Olha que beleza, ó. Parece que já está aparecendo coisas que você já ouviu falar. E de forma análoga, olha só que legal. Veja que essa hipotenusa mede cosseno B. Sendo a hipotenusa cosseno B e este lado com o ângulo A, então este camaradinho aqui equivale à hipotenusa cosseno B vezes o cosseno do ângulo A. Bem, de uma forma melhor para a escrita, cosseno A vezes o cosseno B. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso em algum momento da sua vida, esse tal desse cosseno A, cosseno B. Olha, já está aparecendo coisas aqui que você já ouviu falar. E esse aqui vai ser o nosso objetivo. A gente chegar exatamente nessas coisas que você já ouviu falar. Tentar explicar o porquê delas. Pronto. Então, nós já temos essa medida que eu coloquei aqui para vocês. E temos também essa medida que eu coloquei aqui para vocês. Olha que legal. Pronto. Temos essas duas medidas aqui. Fechou. Agora, o que a gente vai tentar fazer? Eu vou tentar encontrar duas medidas aqui que eu vou destacar para a gente de vermelho. Ó. Show de bola! Fechando este triângulo retângulo aqui que eu coloquei para vocês, com essa medida de vermelho e essa medida de vermelho, o nosso objetivo vai ser encontrá-las. Legal! Agora perceba que para esta medida em vermelho, falta a gente encontrar este pedaço aqui que eu coloquei de roxo para vocês. Mas como é que a gente vai fazer para encontrar essa distância? Bem, para nos ajudar, lembrando que este triângulo aqui é retângulo, ó. Para nos ajudar, eu vou tentar encontrar essas duas medidas aqui para este triângulo retângulo que eu vou fechar aqui acima. Olha, acompanha aqui junto comigo, ó. Vou tentar encontrar essas duas medidas aqui desses dois catetos deste triângulo retângulo aqui acima. Agora, perceba que aqui você tem uma letra Z. Então, como aqui mede um ângulo A, esse aqui também vai ser um ângulo A. Agora, veja que este ângulo A somado a este ângulo aqui acima tem que dar 90 graus, vou chamar de X. Mas para este triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Como aqui é 90 graus, este ângulo mais este aqui acima tem que dar 90 graus. E somente o ângulo A somado a X vai dar 90 graus para a gente. Com essa ideia, vou apagar aqui só para não ficar muito bagunçada aqui a nossa figura. Pronto. Apagar aqui também.
só para não ficar muita informação, a gente já aprendeu que é pelas ideias da soma dos ângulos internos, dando 180 graus, que teremos aquele resultado. Agora veja que com este triângulo retângulo aqui, nós temos a hipotenusa valendo seno de B. Se a hipotenusa vale seno de B, conseguimos encontrar esta medida que está com o ângulo. Se está com o ângulo, equivale a seno B vezes o cosseno do ângulo A. Olha que legal. Então temos que este camaradinho aqui equivale a seno B vezes o cosseno do ângulo A. Isso aqui te lembra alguma coisa? Tenho certeza que te lembra alguma coisa, que é a nossa primeira razão trigonométrica. E que primeira razão trigonométrica é essa? Falei que o nosso objetivo era encontrar este catetão aqui, não era? Que era o vermelho. Veja que este catetão está sem o ângulo A mais B. Olha! Agora sim a gente vai trabalhar com este camaradinha, que é o ângulo A mais B que aparece aqui pra gente. E eu te pergunto, já que este ladão está sem o ângulo A mais B, ele equivale a hipotenusa 1 vezes o seno do ângulo A mais B. Com isso, olha o que temos aqui, o seno de A mais B. E eu te pergunto, o que equivale a essa medida? Equivale a essa medida aqui de baixo, mais essa medida aqui de cima. Bem, essa medida aqui de baixo, eu só vou trocar a ordem da multiplicação para ficar algo que conhecemos mais, que é o nosso seno A cosseno B. Seno A cosseno B somado ao seno B cosseno A. E isso daqui é a nossa soma de arcos para o seno. Seno de A mais B, então, equivale ao quê? Ao seno A vezes o cosseno de B, mais o seno de B, vezes o cosseno de A, que é a nossa primeira soma de arcos para o seno. Ou seja, se você quiser calcular o seno da soma, basta fazer o quê? O seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. E outra coisa, se aqui tivermos um sinal negativo, aqui nós teremos um sinal negativo para essa fórmula. Olha que legal! E é essa a nossa primeira razão trigonométrica para a soma de arcos. Agora, vamos à nossa segunda razão trigonométrica. Falta ainda encontrarmos este catetinho bem aqui. Veja que este catetinho está sem o ângulo A. Se ele está sem o ângulo A, ele equivale a hipotenusa seno B vezes esse camarada que equivale ao seno de A. Com isso, nós teremos essa medida bem aqui, ó. Essa medida bem aqui. E veja que esta medida que eu estou destacando aqui de roxo, ó, que equivale a este mesmo cateto preto que temos aqui, ele equivale então ao quê? Ao seno A vezes o seno B. Agora, te pergunto, o que equivale esta medida bem aqui, que equivale ao nosso cateto vermelho aqui do triângulo retângulo que destacamos, ou seja, este camaradinha bem aqui, ó. Fala para mim, o que equivale este camaradinho aqui, que eu acabei de destacar para vocês, esse de vermelho. Veja que este de vermelho, pelo triângulo retângulo, ele está com o ângulo A mais B. Se ele está com o ângulo A mais B, ele equivale a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo A mais B. Ou seja, este camaradinho aqui equivale então para a gente ao cosseno de A mais B. Da mesma forma que este camarada inteiro, nós fizemos ali de forma análoga, este camarada inteiro, que equivale à medida vermelha, equivale ao seno de A mais B. Então eu te pergunto, quem seria o cosseno de A mais B? Seria esta medida inteira, menos esse pedacinho aqui que aparece pra gente. Ou seja, o cosseno de A mais B é igual a este grandão, cosseno A vezes cosseno B, cosseno A
vezes cosseno B, menos o menor. E quem é o menor? O menor equivale ao seno A, seno B. O menor equivale ao seno A vezes o seno B. E aqui está o nosso cosseno de A mais B. Então, o que equivale ao cosseno da soma? O cosseno da soma equivale ao cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos, olha, trocando o sinal, seno do primeiro vezes o seno do segundo. Perceba que a gente muda o sinal. Então, se aqui estiver negativo, aqui nós teremos o resultado que? Positivo. E é isso que teremos para a soma de arcos do cosseno. E também para a soma de arcos do seno, que é o que temos aqui. Agora, está faltando a nossa tangente. Como é que vai funcionar agora a nossa tangente de A mais B? Tangente de A mais B. A tangente de A mais B equivale ao seno de A mais B dividido pelo cosseno de A mais B. Lembre-se disso, que a tangente é dada pelo seno dividido pelo cosseno. Então, nós podemos dizer que equivale ao seno de A mais B dividido pelo cosseno também de A mais B. Olha que legal. Agora, quem é o seno de A mais B? É este daqui acima. Quem é o cosseno de A mais B? É este daqui abaixo. Ou seja, a tangente de A mais B, então, vou colocar bem espremidinho aqui, ó, equivale a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E o cosseno de A mais B equivale a cosseno A cosseno B vezes mais seno A seno B. Agora, o que eu vou fazer com este camaradinho aqui todinho? Eu vou dividir tanto acima quanto abaixo pelo cosseno de A vezes o cosseno de B, todos os membros. Ao dividir todos os membros, tanto do numerador quanto do denominador, por cosseno A vezes cosseno B, olha o que vai aparecer aqui pra gente, ó. Então a gente vai dividir todos os membros por cosseno A, cosseno B. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Vixe Maria. Vai ficar bem espremida aqui. Depois a gente apaga essa ideia e coloca a fórmula no geral. Pronto. Aqui era menos, né? Tem que trocar o sinal. Pronto. Não fazer besteira não, né, Pedrinho? Então o que eu estou fazendo aqui? Estou dividindo tudo por cosseno A vezes cosseno B. Tudo, todos os membros. Todos os membros. São 4 termos ali, estamos dividindo todos eles. Beleza. Agora, ao fazer essa divisão aqui de todos os membros, nós teremos então seno A vezes cosseno B dividido por isso. E teremos seno B cosseno A dividido pelo cosseno A cosseno B. E aqui abaixo é a mesma coisa. Cosseno A cosseno B dividido por isso e seno B cosseno A. Seno A, é isso mesmo? Seno A seno B, gente. Seno A seno B. Que é o denominador, né? E aqui nós temos uma subtração. No denominador nós temos uma subtração. Beleza? Deixa eu colocar aqui de preto, só para vocês não se confundirem. O que está acontecendo aqui, ó. Pronto, ó. Equivale a isso aqui, ó. Tá vendo? Ficou melhor agora? O que está acontecendo? Então a gente está pegando todos esses 4 camaradinhos e dividindo por cosseno A, cosseno B. Mas Pedrinho, para que você está fazendo isso? Porque olha que legal que vai acontecer. Concorda comigo que aqui você tem cosseno em cima e embaixo? Vai embora. Corta, corta. E ali do lado direito, nós temos cosseno A em cima e embaixo. Corta, corta. E aqui no denominador, tudo aqui corta. Sobrando 1. Sobrou nada, né, dessa cortaiada, então cortando tudo fica 1.
Agora, olha que legal. Nesta partezinha sobrou para a gente seno A dividido por cosseno de A. E o que é isso? Isso é a tangente de A. Aqui nós temos seno B dividido por cosseno de B. Isso é a tangente de B. E aqui sobrou para a gente 1 subtraído de quê? Seno A dividido por cosseno de A, que é tangente de A, e seno B dividido por cosseno de B, que é tangente de B. Então, com isso daqui, olha o que sobrou para a gente da nossa formuletinha. Olha o que sobrou para a gente da nossa formuletinha. Chegaremos a este resultado bem aqui, ó. Chegaremos a este resultado bem aqui, que a tangente de A mais B vai ser dada por tangente de A mais a tangente de B dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Isso daqui é a nossa tangente de A mais B. E claro, se tivermos realmente uma soma aqui, nós iremos somar em cima e subtrair embaixo. Porém, se tivermos uma subtração aqui, em cima a gente subtrai, ou seja, repete o sinal, e embaixo trocamos o sinal. Tudo bem? Então, com isso, nós acabamos de demonstrar de onde que saem essas três famosíssimas relações trigonométricas, que é a nossa soma de arcos para o seno, para o cosseno e para a tangente. Agora, para ajudar a gente a lembrar essas fórmulas doidas aqui, eu gosto de fazer o seguinte, ó. No caso aqui da primeira, é só você lembrar de um poema de Gonçalves Dias, que ele fala o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal daqui é o mesmo do de cá. Ah, molecão, percebeu? Tranquilo essa ideia? Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal daqui é o mesmo do de cá. Fechou, amigão? Tranquilo isso. Agora para o cosseno. Para o cosseno vai ficar assim, ó. Cossa A, cossa B, troca sem saber. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. E no caso da tangente? No caso da tangente, você pode fazer uma forma mais bonitinha. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Ou então você pode usar uma forma mais bruta. Tem gente que é anta, tem gente que é besta. Tem gente que é anta e besta. Eu, pra ser sincero, eu prefiro essa aqui, ó. Tem uma musiquinha que ela canta assim, ó. Zero em matemática, zero em matemática. Faz um cursinho, outro cursinho, zero em matemática. Essa daí é uma musiquinha que teve de um cursinho já há muito tempo aqui em Brasília. Olha como é que vai ficar aqui pra gente o ritmo para tangente de A mais B. Tangente de A, tangente de B. Passo tracinho, um menuzinho, tangente de A e de B. Ah, beleza, amigão? E com isso nós fechamos as nossas ideias para a soma de arcos aqui, para o seno, para o cosseno e para a tangente. Agora, óbvio, na nossa próxima videoaula, a gente vai aprender como calcular esses camaradinhas aqui por exemplos práticos, fechou? Então, forte abraço, descansa, vai lá, bebe uma água, que essa aula foi pesada, porque a gente acaba mexendo com demonstração aqui, e eu gosto sempre de mostrar para vocês de onde que vem essas coisas malucas, belezinha? Então, valeu, forte abraço, até mais!